Aqui no canal do Bispo Bira, no YouTube, você encontra um conteúdo exclusivo para alimentar a sua fé. A Palavra Amiga do Bispo Macedo. Reuniões ao vivo com o Bispo Bira Fonseca. Testemunhos, ensinamentos, orações e muito mais. Gostou? Então se inscreva hoje no nosso canal e compartilhe os vídeos em suas redes sociais. Ouça agora a Palavra Amiga com o Bispo Macedo. No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade, esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Olá, meus amigos, vocês que creem na Palavra de Deus e que procuram conhecer mais sobre a verdade que liberta. Então, eu queria, neste momento, passar para vocês uma verdade que liberta, que traz alegria, que traz salvação. Essa verdade não é a minha verdade, não é a verdade de uma instituição, embora a Igreja Universal do Reino de Deus procure trabalhar e viver por ela e para ela. Mas essa verdade, com certeza, abre os olhos daqueles que têm sede e fome de justiça. Porque quem tem sede e fome de justiça, tem sede e fome de vida. Muito legal, né? Quem tem sede e fome de justiça, tem sede de vida. Porque não há vida a pessoa vivendo na injustiça. Não há vida sem injustiça. Vamos ler e procurar entender essa palavra, porque ela vai ser o tema da reunião desta quarta-feira aqui no Templo de Salomão, às 20h. Jesus disse assim: mas quando vier aquele, quem é esse aquele? O Espírito de verdade, que é o Espírito Santo, que é o Consolador, que é o Espírito de Deus, que é o Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, que é o Espírito ressuscitador. Quando vier o Espírito da verdade, ou o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará. Quer dizer, quando o Espírito de Deus vem sobre nós, ele glorifica o Senhor Jesus através de nós. Quando a pessoa não é a glória de Deus neste mundo, quando a pessoa que se diz cristã não é a glória de Deus neste mundo, a glória do Senhor Jesus neste mundo, então ela não tem o Espírito de Deus. Como é que eu sei, ô bispo, se eu tenho o Espírito Santo ou se eu não tenho? Porque eu não falo em línguas. Não importa, minha amiga e meu amigo. Quando a pessoa recebe o Espírito de Deus, o Espírito que Jesus prometeu, o Espírito da verdade, o Espírito de verdade, o seu comportamento, as suas atitudes,
os seus pensamentos, as suas palavras, testificam, mostram para Deus, para si mesma e para o diabo que ela tem o Espírito Santo. Quando ela tem o Espírito da verdade. Agora, quando a pessoa não tem o Espírito da verdade dentro de si, então é claro que o seu comportamento errado, suas injustiças, suas carnalidades, seus pecados, gritam dentro de si e falam com ela, mostram para ela que ela não tem o Espírito de Deus, que ela não tem o Espírito de verdade. Essa é a realidade. O que tem havido, por exemplo, dentro das igrejas, com licença, tem havido por aí afora, dentro das igrejas, inclusive dentro da Igreja Universal do Reino de Deus, é que há muita gente enganada pelo espírito do engano, o espírito enganador. O espírito enganador é aquele que vem para testificar, para confirmar, para fazer a pessoa ter certeza de que ela é de Deus, quando na realidade ela não é de Deus. Por quê, bispo? Como que o espírito enganador pode nos dar a certeza de que eu sou de Deus, sendo que eu não sou de Deus? Ele dá certeza para os crentes que não são libertos, os crentes que não têm o Espírito de Deus, que não têm o Espírito da verdade, e por isso, dentro das igrejas, eles parecem ser de Deus, parecem ser cheios do Espírito Santo. Por quê? Porque eles cantam, eles oram, eles têm um comportamento dentro da igreja que é igualzinho os que são de Deus, igualzinho o joio. O joio e o trigo se parecem muito quando estão florescendo, quando estão, por exemplo, crescendo. Mas quando eles começam a dar frutos, o espírito do joio mostra que o joio é joio, e o do trigo mostra que o trigo é o trigo. Então, quem tem o espírito do engano, que é o joio, que é o espírito do joio, vive uma vida completamente fora do padrão da palavra de Deus. Dentro das igrejas, eles se parecem muito com os verdadeiros filhos de Deus. Mas fora da igreja, eles assumem o caráter do espírito do engano que há dentro deles. Isso é uma verdade. Então, muitas pessoas são iludidas, enganadas pelos espíritos do engano, os espíritos da mentira, que as fazem acreditar que elas são de Deus, quando na realidade elas não são. Porque como que o senhor sabe se eu sou de Deus, se eu não sou de Deus? Eu não preciso falar para você que você é de Deus, nem que você não é de Deus. As suas obras, isto é, o seu comportamento, as suas atitudes perante as pessoas, e perante Deus, e perante o diabo, falam por si só. Porque, veja só, presta bastante atenção. Eu tenho o Espírito Santo. Então eu creio, eu tenho certeza, e pelos meus pensamentos, pelas minhas atitudes, pela minha vida familiar, pelo meu casamento, são 48 anos que nós vamos fazer agora, em dezembro.
São 55 anos que eu venho servindo, seguindo o meu Senhor Jesus. Então, a minha vida em si, o meu comportamento perante as pessoas que convivem comigo, perante as pessoas lá fora que nós conversamos, qualquer que seja o lugar, o ambiente em que eu esteja, ali eu manifesto o Espírito que há dentro de mim. Se ele é de luz, eu manifesto a luz, eu ilumino. Se ele é de trevas, eu, obviamente, faço isso bem caracterizado nessa manifestação de trevas. Depende de quem está dentro de mim. Só que a minha consciência está em paz comigo e, sobretudo, com Deus. Então, a minha consciência é o meu juiz, digamos assim, aqui na Terra. Porque ela não me condena absolutamente em nada do que eles falam por aí. Então, a minha consciência é limpa, pura, porque o Espírito de Deus está dentro de mim, é o Espírito da verdade. Eu sou o que sou. Se eu me aborreço na frente de todo mundo. Se eu me alegro na frente de todo mundo. Eu sou o que sou. Eu não tento fingir uma coisa que eu não sou. Eu não tento agradar ninguém para capitalizar algum proveito pessoal. Não. Eu sou o que sou. A minha palavra é sim, sim, não, não. Eu sou uma pessoa definida. Mas quando a pessoa é enganada pelo espírito do engano, na igreja ela tem um comportamento. Em casa ela tem outro comportamento. Completamente diferente. Você quer conhecer uma pessoa, se ela é de Deus ou não? Veja o comportamento dela dentro da sua casa, entre os seus familiares, com o seu marido, com a sua esposa, com os seus filhos, com os seus pais. O comportamento dela dentro de casa e, obviamente, testemunhado pelos seus entes queridos, vai mostrar que ela é de Deus ou não. Porque quem é de Deus em casa, no trabalho, na rua, na escola, qualquer lugar. Onde quer que ela esteja, ali ela manifesta a presença de Deus. Ela é luz, ela é de Deus. Se ela não é de Deus, na igreja, ela finge ser de Deus. Ela finge ser de Deus, especialmente quando levanta as mãos, chora, canta. Porém, quando ela sai da igreja, quando ela está fora da igreja, do ambiente cristão limpo, aí ela entra num ambiente hostil, o ambiente de trevas, um ambiente de mentira. Então, ela também se comporta como aquele ambiente. Então, o espírito enganador se caracteriza assim: junto dos mentirosos, ele é mentiroso. Junto dos verdadeiros, ele pretende, ele manifesta uma atitude, ou melhor, ele manifesta um posicionamento, um comportamento como santinho. Mas ele é como camaleão. O espírito enganador é como camaleão. Onde quer que o camaleão esteja, ele pega a cor de onde ele está agarrado, atado. Assim são os espíritos enganadores que usam as pessoas, usam e abusam das pessoas, que são incautas na sua fé, que não usam a fé com a inteligência. Porque quando a pessoa usa a inteligência, nessas palavras aí de Jesus, ela vê logo se ela é de Deus, se ela não é de Deus. Porque Jesus disse, quando vier o Espírito da verdade, ou o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Não é possível que eu tenha o Espírito de verdade
e seja guiado a uma vida de mentira. Tampouco não pode acontecer eu ter o espírito do engano, da mentira, e viver como se estivesse cheio do espírito da verdade. Não, minha amiga. Nós somos o que somos. Cada um tem as suas atitudes, o seu comportamento, de acordo com o espírito que está dentro deles. Com licença, por favor. Nós vemos aí que, nesse texto, logo no primeiro texto, Jesus diz: quando vier o Espírito de verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Então, quando uma pessoa é guiada a mentir, a mentiras, aos enganos, aos pecados, às injustiças, como que essa pessoa pode se dizer que tem o Espírito Santo, que tem o Espírito da verdade? Ah, mas eu falo em línguas. O diabo também fala em línguas. O diabo conhece todas as línguas. Ele é poliglota, ele fala todas as línguas. Então, a pessoa que está possuída pelo espírito do engano pode até falar em línguas, pode até profetizar, pode até adivinhar, pode até revelar, para que as pessoas fiquem bem mesmo firmadas no pensamento desses espíritos enganadores. O espírito enganador, ele se manifesta como se fosse verdadeiro. É assim que acontece dentro do mundo espiritual. Ele baixa sobre uma pessoa, um médium, e fala para aquela pessoa: olha, você vai casar o mês que vem. Aí aquela pessoa acredita nessa entidade e a própria entidade providencia um marido ou uma esposa para aquela pessoa e ela, no mês que vem, casa. Chega o mês que vem, ela casa. E ela, então, passa a acreditar naquele espírito como se fosse Deus, como se fosse o espírito de Deus. E aí a vida dela começa a ser desgraçada. Ela não tem paz, ela vive uma vida infernal. Por quê? Porque ela deu ouvidos ao espírito enganador. Ela não anda na verdade, ela anda na mentira. Mas ela está convencida de que que teve uma revelação de Deus. E aí ela continua dentro da sua igreja, da sua religião, ela continua fazendo as coisas que aparentemente são certas, mas tudo dá errado na vida dela. Por quê? Tudo dá errado porque ela está cheia de espíritos enganadores. Ela tem um espírito enganador dentro de si, ela não tem o espírito da verdade. Quando a pessoa tem um espírito da verdade, minha amiga e meu amigo, ela anda na verdade e colherá os frutos da verdade, da justiça. Então, isso tem que ser bem compreendido para você saber dessa verdade, para que você não venha a ser iludida, enganada pelo espírito enganador, que faz você ter uma vida dupla. Dentro da igreja, você é uma coisa, fora da igreja, você é outra pessoa. Uma hora é uma coisa, outra hora é outra coisa. Não é assim? Pois bem, é exatamente isso que acontece quando o espírito enganador tem a pessoa dentro de si. Ou melhor, quando o espírito enganador está possuindo aquela pessoa. Está guiando aquela pessoa. Nesta quarta-feira, às 20h, eu vou explicar melhor isso para vocês e vou fazer uma oração específica para as pessoas que têm sido enganadas, que dizem assim: bispo, eu sou cristão, eu estou na igreja, inclusive na Igreja Universal, há muito tempo, mas a minha vida não anda, a minha vida está amarrada, está presa, tudo que eu faço dá para trás. O que eu faço? O que eu faço, bispo? Então, eu vou responder você, eu vou orar para você, nós vamos fazer um trabalho todo especial nesta quarta-feira, às 20h, aqui no Templo de Salomão. Quisera eu que todas as pessoas do mundo inteiro estivessem aqui, mas nós não temos espaço para todo mundo. Mas nós teremos espaço para você. Teremos espaço para você que está nos assistindo
e que está sedento, faminto de conhecer a verdade e viver essa verdade que Jesus oferece para aqueles que têm fome e sede de justiça. Entenderam? Sim ou não? Minha amiga, meu amigo, nós queremos e podemos te ajudar, mas é preciso que você faça a sua parte. Deus quer ajudar você, mas você precisa acreditar ou crer na palavra dele, obedecer a palavra dele. Isso é crer, e é isso que Deus quer. Quando a pessoa faz a sua parte, Deus então faz a dela. Deus não faz mágica, porque a mágica é feita pelo mágico, só pelo mágico. Mas o milagre é feito por uma parceria entre Deus e o ser humano, a pessoa que ele escolheu. Então, a pessoa escolhida faz a parte dela e Deus, então, complementa fazendo a parte dele. Então, eis aí o milagre, uma vida nova. Graças a Deus. Para que tentar mostrar aquilo que não sou? Se tu conheces todo meu pensar e esquadrinhas o meu coração, em vão seria se eu tentasse te enganar, mas com sinceridade vou falar da minha verdadeira condição. Eu sou um pecador em busca de perdão, lutando contra o próprio coração. O meu maior desejo é te encontrar. Vem me tocar, não posso mais viver longe de ti, Senhor, por isso eu digo, eis-me aqui. Não viva eu, mas vem viver em mim. Pra que tentar mostrar aquilo que não sou? Se tu conheces todo meu pensar e esquadrinhas o meu coração, em vão seria se eu tentasse te enganar, mas com sinceridade vou falar da minha verdadeira condição. Eu sou um pecador em busca de perdão, lutando contra o próprio coração. O meu maior desejo é te encontrar. Vem me tocar, não posso mais viver longe de ti, Senhor, por isso eu digo, eis-me aqui. Não viva eu, mas vem viver em mim.
mas vem viver em mim. Eu queria, inclusive, aproveitar o gancho dessa mensagem e chamar você para ouvir esse testemunho, o testemunho da Celeste. Porque o testemunho da Celeste é um testemunho claro, nítido, transparente, que mostra, de fato, aquilo que nós acabamos de falar. Esse testemunho, vale a pena você aumentar o volume aí, mas aumentar bastante para você não perder nenhuma só palavra. Porque a Dona Celeste, ela tem uma família em que todos que eram da fé, que acreditavam ter o Espírito Santo, se manifestaram com o tempo o espírito enganador. E ela que tinha o Espírito Santo de verdade, que fez a diferença na vida dela, na família dela, ela fez a diferença porque ela apelou para a justiça divina. Ela tinha o espírito da justiça, ela vivia na justiça, então ela cobrou de Deus, porque ela não aceitava que a sua família fosse destruída. Muito forte esse testemunho. Assista agora, por favor. Meu nome é Celeste, tenho 63 anos. Aos 12 anos, eu tive um problema já de saúde, o qual me levou também já ao uso do cigarro, né? Fumei muitos anos. Aos 12 anos já iniciei o cigarro. Fiz contabilidade, sempre trabalhei, mas aos 18 anos eu conheci uma pessoa e dali daquele relacionamento, que pouco tempo, eu me casei. E ali não deu tempo nem de conhecer. Com 3 meses de casado, foi a decepção. Quando foi um dia, a gente saiu para um passeio e ele teve um desequilíbrio. E naquela época a gente não sabia. E ele começou a querer me agredir e eu corri dele. Eu saí disparadamente, cheguei no meu apartamento, entrei, só que ele tentou entrar rapidamente, eu já chamei um socorro e levaram ele para um pronto-socorro que era próximo à minha casa. Ele falou, olha, a senhora procura um especialista, o seu esposo, ele é um psicopata. Aquilo me abalou. Aquilo me fez chegar ao chão. Eu procurei a família. A família já sabia dos distúrbios dele, mas eu não encontrei ajuda. Ali foi um sofrimento, porque eu não poderia me separar, porque eu era ameaçada de morte. Quando foi uma vez, ele foi trabalhar e ele viu muito mal, quase morrendo mesmo. E a vida financeira também é arrasada. Ele procurou em Santos a irmã dele, que era da igreja universal. Ele nem comentou comigo. E eu tenho certeza que ela já orava pela gente, porque ela viu o meu sofrimento, ela acompanhou muito o meu sofrimento. E o pastor que atendeu falou, olha, lá onde vocês moram, tem uma igreja próxima à casa de vocês. E quando ele falou aquilo para mim, que ele esteve lá na igreja, eu sou sincera em falar, eu ainda tinha vontade de beber. Então eu pensava, eu vou enfrentar a igreja agora. Mas ele falou, olha, eu vou, tá aqui no Caiçara, eu vou. E ele começou a ir. Aí um dia ele falou, será que eu posso levar as crianças para a IBI lá, que vai ter uma festa das mães? Você aceita aí? Aí eu falei, aceito. Dia das Mães, né? Mexeu comigo. Aí eu fui com as crianças. Aí quando eu cheguei lá, a festa do Dia das Mães, fiquei muito feliz, mas eu senti realmente algo diferente. Algo diferente não foi pela festa das mães, porque algo me tocou muito forte. É aqui que você vai se encontrar. O que eu vi de diferente na Igreja Universal foi a fé. A palavra vai de encontro. Ali a gente crê. Eu colocava tudo assim em prática dentro de mim. Foi entrando o alimento foi entrando. Eu desejava o Espírito Santo para mim poder ganhar de almas ali já. Quando eu estava buscando já era pelas almas. Porque eu tinha consciência que ali tinha um chamado para mim. Isso aí, quando eu conversava com a obreira, a gente fazia os propósitos, ela dizia, a senhora não foi chamada, a senhora foi escolhida. E aquilo entrou dentro de mim.
Eu fui escolhida, que maravilha, que privilégio. Aí não pus ansiedade, porque eu também aprendi. Aí apareceu uma vigília. Quando eu cheguei nessa vigília, foi o dia. Ali eu fui batizada com o Espírito Santo, em 1996. Deus entrou na minha vida de uma maneira assim que é inexplicável. Eu sentia firmeza de tudo, de tudo. Não tinha medo, era confiança, era fé. É forte, mas sabendo que eu enfrentaria muita luta. Sabendo que eu enfrentaria. Então foi assim marcante para mim. Ali eu comecei a desenvolver mais, a cada dia me modelar mais, a cada dia sabendo que eu passaria por tentações, mas tudo eu venceria. Mas veio o deserto, veio fogo e foi uma dor, porque não tinha ninguém. O meu filho aos 18 anos resolveu sair da igreja, mas não foi por ele sair da igreja. É porque ele virou ateu. Ele simplesmente virou ateu. Falei, Deus, peraí. O meu filho, criado na igreja, ateu, aos 18 anos. Tudo que Deus fez, Deus curou, Deus limpou, purificou ele foi trabalhar. De repente ele virou ateu. Aquilo foi um deserto, foi um fogo dentro de mim que não me abalou assim espiritualmente, porque eu estava firme na presença de Deus e firme do Espírito Santo. Aí veio outro deserto, porque a minha filha já com 16 anos, ela saiu da igreja, ao ponto de depois ela procurar o irmão e eles começarem a andar juntos, e ali ela foi se envolvendo com o tráfico, ela foi se envolvendo com a prostituição, com a bebida, foi presa, né? Que foi uma luta muito grande também, um deserto grande, porque ela não foi presa aqui, ela foi presa na divisa de Paraguai. E nesse meio termo que ela foi presa, mexeu com a vida do meu esposo também. Foi aonde, depois de 20 e poucos anos, ele voltou à bebida. A ponto de, quando a Juliana saiu da cadeia, ajuntou o meu filho, a Juliana, o meu esposo. Os três estavam no mesmo ritmo de vida. E esse deserto foi aumentando dentro de mim. Mas eu ali, para a igreja, dobrando o joelho, tudo que a palavra dizia, eu estava ali cumprindo, buscando força na palavra, confiando em Deus. E chorava. Chorei, sim, algumas vezes. Não vou dizer que não chorei, que eu chorei algumas vezes. Por uma dor, né? Mas, no mesmo momento que eu estava chorando, eu chorava para Jesus. A injustiça, Senhor. Olha a minha família, estão todos desabados. Olha a vergonha do teu nome, Senhor. Principalmente a minha família. Principalmente, que me acusaram muito. A família dele. Se eu não fosse batizar o Espírito Santo, com certeza, eu tinha jogado a toalha. Vou dizer que eu ficava, diabo, sai dali, não. Eu fui mais para a justiça. Para o altar. Porque o diabo a gente até amarra, repreende, mas é o altar. É no altar que a gente se resolve. E nesse sacrifício, com muita dificuldade, eu subi ao altar. Com toda essa luta que eu tive, né? Esse deserto, mas eu venci. Eu venci esse deserto, venci todas as lutas, tenho vencido, porque o Espírito Santo dentro de mim me deu a vitória. O Senhor Jesus me justificou. O meu filho, né? Que era o ateu, dos 18 anos, se voltou para Jesus, hoje homem de Deus, muito usado pelas almas, ganha muitas almas para o Senhor Jesus. O meu esposo, homem de Deus, e a Juliana, por último, né? Nessa, graças a Deus, e ganhando almas também para o reino de Deus. Então, tudo compensou. Por quê? Porque Jesus sempre esteve comigo. Por quê? Porque eu permaneci, porque eu confiei, porque eu criei na palavra, porque eu me alimentei. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, foi cumprida. É a luta que alimenta a nossa fé. É a luta que alimenta a nossa fé. Porque se você não passa por luta, você relaxa, se acomoda.
E eu não pude em nenhum momento se acomodar, que se eu tivesse me acomodado, até mesmo o Espírito Santo eu perderia. Eu tive que ter indignação. Isso aí foi durante todo esse processo, muita indignação, junto com a fé. É impossível vencer sem o Espírito Santo. Por isso a importância de a gente buscar, de se alimentar e de não deixar que nada faça sair, se apagar de nós o Espírito Santo. Se a gente não estiver ali fiel à palavra, fiel a Deus, na obediência, principalmente a Deus, o Espírito Santo vai se desagradar e ele vai sair. Por isso essa importância, o Espírito Santo é tudo. É o que nós acabamos de falar. Quando a pessoa recebe o Espírito da verdade, ela é guiada pela verdade. E quando a pessoa vive na verdade, é óbvio que viver na verdade nesse mundo é um sacrifício, porque nós vivemos num mundo de mentira. Esse mundo é um mundo de mentira, de engano, de ilusão. Mas quem é guiado pelo Espírito da verdade não tem como ter comunhão com a mentira, com o engano, com a ilusão desse mundo. E permanece, e prevalece. É como eu já ouvi falar, o óleo nunca fica embaixo d'água, ele sempre sobe. É a verdade. A verdade sempre vem à tona. Cedo ou tarde, a verdade vem à tona. Que é a justiça. Que é a justiça. Então, quando a pessoa se volta para a justiça, se volta para a verdade, quando a pessoa tem sede da verdade e recebe o Espírito da verdade, o Espírito da justiça, que é o Espírito de Deus, ela permanece, ela prevalece, ela luta, ela vai em frente, ela chora, ela geme, ela urra de dor, mas ela vai na fé porque ela sabe que a verdade prevalece. Ela sabe que lá na frente ela vai ter a vitória. Esse é o vencedor. Essa senhora é vencedora. É vencedora porque ela lutou naquela fé. Você sabe que viver pela fé é viver pelo sacrifício. Viver de fé em fé é viver de sacrifício em sacrifício. Porque esse mundo é um mundo de mentira. Como nós podemos viver no mundo de mentira e falar a verdade? É claro que quando a gente carrega a verdade dentro de nós, quando nós falamos a verdade, essa verdade bate de frente com o mundo e faz o mundo nos odiar, e faz o mundo nos perseguir, e faz o mundo nos injustiçar, nos caluniar. Mas quem está na verdade, ou quem tem o Espírito da verdade, pode vir a mentira que vier, pode vir o inferno inteiro, que a verdade, que a justiça de Deus prevalecerá. Minha amiga, meu amigo, nós estaremos orando para você que tem vivido uma vida de engano, de ilusão, você que tem vivido uma vida atrapalhada, enrolada. Você sobe um degrau, desce 10. A sua vida tem sido de fracasso em fracasso, mesmo estando dentro da igreja, mesmo vivendo dentro da igreja, você continua vivendo uma vida desgraçada. E tem mais, o que você vive lá fora grita dentro de você, mostra para você que você não tem o Espírito Santo. É ou não é? Nós vamos tirar, vamos colocar isso em pratos limpos, nós vamos limpar a eira. Inclusive, neste domingo, eu prometi que haveria Santa Ceia aqui no templo. Nós não fizemos a Santa Ceia no domingo para fazê-la, então, nesta quarta-feira, mas nós vamos transferir essa Santa Ceia para o domingo mesmo, domingo que vem, no dia 15, o dia do voto, que é até excelente. Por quê? Eu quero dedicar mais e mais tempo
para te libertar, para orar por você, para interceder a Deus por você, para juntar, para unir a nossa fé, para arrancar de dentro de você o espírito da mentira, para que o espírito da verdade desça e ocupe o seu lugar na sua vida, para que você tenha uma vida de fato, de verdade, abençoada, como foi o caso dessa senhora. Tá bom? Então, nesta quarta-feira, às 8 em ponto, aqui no Templo de Salomão, nós não vamos ter a Santa Ceia, não vamos ter a Santa Ceia nesta quarta-feira. Nós vamos ter o quê? Uma intercessão. Nós vamos colocar toda a nossa força, para que você seja livre do espírito do engano, do espírito da mentira, do espírito de uma vida velha, uma vida amarrada, uma vida tacanha, uma vida desgraçada. Essa é a palavra. Não tem outra palavra melhor para exprimir a vida daqueles que são enganados. Vida desgraçada. Nós vamos mostrar para o diabo, para o mundo, que o Deus Todo-Poderoso é o mesmo. O que ele fez na vida dessa senhora, a Dona Celeste, ele vai fazer na sua vida. Às 8 em ponto aqui no Templo de Salomão. Agora, por favor, chegue antes da hora, para você pegar o Espírito logo no primeiro minuto de oração, tá bom? Vamos assistir agora o testemunho de um fake news. Fake news, você sabe, é a notícia falsa que corre por esse mundo afora, que é a mentira. O que é o fake news? Fake news é notícias mentirosas. As pessoas gostam mais da mentira do que da verdade, e por isso sofrem no inferno. Por isso são desgraçadas. Mas quando a pessoa tem sede e fome da justiça, ela tem sede e fome da verdade. E quando ela conhece a verdade liberta. É o que nós estamos tentando fazer agora com você. Nós vamos assistir, então, esse belíssimo testemunho que vale a pena você manter o áudio do seu televisor alto para você não perder nenhuma palavra. Por favor, pode rodar. Meu nome é Wellington, né? Tenho 43 anos, sou engenheiro, e a gente ouvia falar muito do Bispo Macedo, a prisão que ele teve, aquelas coisas todas, né? Então isso, encadeava uma coisa ruim, né? Sobre a imagem da igreja. Eles falavam que o Bispo Macedo roubava muito, né? Que o Bispo Macedo era um impostor, um falso profeta. Quando surgia algum assunto dentro do local de trabalho, da empresa, em qualquer lugar que a gente acabava comentando sobre igreja, sobre religião, sobre a palavra de Deus, e eu me manifestava como que? Colocava a minha ideia, a minha opinião, para todo mundo, sabe? Que a Igreja Universal não valia nada, que era falsos profetas, que eram falsos impostores, entendeu? Que só queriam tirar dinheiro de todo mundo. Era essa a ideia que eu sempre coloquei para todos. Na minha vida eu fumava muito, eu bebia muito, sabe? Eu era um adúltero, eu saía com mulheres casadas, eu me prostituía mesmo, sabe? E parece que quanto mais eu fazia, nada me saciava. Eu sempre quis mais, né? Sempre quis mais. E quanto mais as pessoas falavam para mim na época de Deus, da Bíblia, tudo, eu não dava ouvido. Conheci uma pessoa na época, onde eu me relacionei por 12 anos. Às vezes estava bem, às vezes estava mal, era mais brigas do que de repente, né, coisas boas. E até onde chegou a separação. Eu fiquei muito depressivo. Eu tenho uma empresa de instalações e onde foi tudo para água abaixo. Aí eu vi ali literalmente que o diabo ele tinha entrado na minha vida, né? Porque eu não conseguia ter uma recuperação. Sozinho eu não ia conseguir. E eu recebi uma mensagem que eu não sei até hoje de quem me enviou, pedindo para mim ir para a Igreja Universal. Mas eu lembro que a palavra foi muito forte. A mudança da tua vida está nesse lugar. Não sei nem quem é que me mandou. E eu olhei e pedindo para mim para uma Igreja Universal. E eu falei, mas a Universal? Por que é a Universal? Eu não gosto dessa igreja, o que eu vou fazer nessa igreja? Bispo Macedo ainda, Senhor, pelo amor de Deus, está amarrado em nome de Jesus, eu falava. Do lado da minha casa tem uma, que é a Itaquera, a Catedral de Itaquera. E aí eu peguei, tomei um banho, me arrumei, peguei o meu carro e fui. E cheguei lá, meio
assim, constrangido, porque um lugar onde você não gosta, como que você vai se sentir à vontade em casa? E eu sentei lá meio que no fundo, passou um pastor perto de mim, olhou para mim, passou direto, depois voltou novamente, eu cheguei até adiantado na igreja, e ele voltou e falou para mim assim, você tem muita coisa para poder falar, você quer desabafar? E expliquei toda a minha vida, a história de vida que eu tive. E eles me deram atenção, carinho, me ouviram e perguntaram para mim se eu queria mudar de vida. Porque tudo isso tem cura. Depressão tem cura, as pessoas não acreditam, mas tem cura. E eles me ajudaram, eles falaram, tudo que eu pedi para você fazer, Wellington, você faça. Por eu ser muito disciplinado em algumas coisas da área da minha vida, principalmente profissional, eu levei isso para dentro de mim e eu falei, eu aceito. E eu saí dali diferente. Eu saí dali já crendo, entendeu? Que Deus iria fazer algo na minha vida. Não sabia como. Mas eu falei, vou só obedecer. Saí com uma visão que tudo aquilo que eram colocado na mídia, que tudo aquilo que eram falado do Bispo Macedo, referente às coisas que ele fazia, né, eram mentira. Eu não pedi dinheiro para Deus, eu não pedi riqueza para Ele, eu não pedi nada além da presença do Espírito Santo. Porque eu aprendi ali dentro que se eu tiver isso, eu não preciso de nada. É uma coisa grandiosa, que te enche, que te traz paz. Eu fiz esse tratamento 15 dias, indo todos os dias para a igreja e obedecendo à risca tudo que os pastores falavam. O maior presente, acho que de tudo, foi a presença do Espírito Santo na minha vida. É você ter discernimento do que é certo e do que é errado, você saber a ansiedade, não tenho mais. Eu aprendi a ter o senso de justiça. Hoje ninguém me compra com nada. E Deus me restaurou tudo. Carro, casa, a esposa novamente. Minha esposa cuida de mim, das minhas coisas. Não tenho que me queixar mais. Essa espiritualidade inteligente que nós adquirimos, eu posso dizer que se eu tivesse isso antes, muita coisa teria sido resolvida, porque a importância para mim que eu peço hoje para Deus é que o Espírito Santo esteja todo tempo na minha vida como Ele está. E hoje eu saio da minha casa proclamando, eu não faço parte desse mundo sujo, mesmo estando dentro dele. A mudança da pessoa está na mente dela. Se ela se entregar para Deus, se obedecer, pode ter certeza de uma coisa, que o Espírito Santo, ele alcança e faz uma mudança assim radical na tua vida. Mas as pessoas têm que querer isso. Porque para mim poder adquirir isso, eu tive que sair do banco da igreja e ir até o altar. Eu tive que buscar Ele lá. E Ele abriu a porta para mim, me recebeu. E hoje eu tenho paz dentro de mim. O Bispo Macedo estará nesta quarta-feira realizando a Escola da Fé Inteligente. Deus te dá o direito de você projetar o seu futuro. Você pode ser a pessoa mais pobre, mais miserável, mas presta atenção. Você tem uma coisa que se chama cabeça. Na sua cabeça você tem o direito de escolher entre o bem e o mal. Uma reunião no meio da semana para seu fortalecimento espiritual. O Senhor é quem me guarda. É a minha sombra direita. É a minha sombra direita. Ele guarda a minha alma. Ele guarda a minha alma. Nesta quarta-feira, às 20 horas, no Templo de Salomão. Avenida Celso Garcia, 605 Brás. Entrada e estacionamento gratuitos. Meu nome é Adriana. Eu, mesmo estando na fé, na presença de Deus, eu vivi uma injustiça na minha vida financeira.
Há 5 anos atrás, meu marido ficou desempregado e eu me vi na dependência de familiares. Tive que morar com familiares, dormindo num quarto 2x2, meus filhos dormindo na sala. E eu não aceitava aquela situação, porque eu era fiel a Deus, eu buscava a Deus, eu já cria em Deus. E eu não aceitei, eu me revoltei e eu fiz um voto de justiça com Deus, que Deus tinha que mudar essa situação. Mas eu me entreguei para Deus, eu me dei totalmente para Deus, a minha vida e aquilo que eu tinha. E eu fui para o altar, a gente foi gerar, né, esse voto de justiça. Vendia bombons, bolos, nós vendíamos na rua, porque a gente não aceitava mais aquela situação. Porque Deus tinha que fazer alguma coisa, só que eu também tinha que lutar. Eu vendia essas coisas, bombons, bolos, e eu tinha um valor que eu poderia usar para dar um alimento, uma roupa para o meu filho, né? Mas eu falei, não, que isso aqui ia me resolver a minha vida por um dia, por um mês, mas não ia resolver o meu problema. E eu falei, não, Deus, vai ser tudo ou nada, eu preciso de uma resposta. Então eu vou estar na dependência do Senhor, até nisso. Então eu peguei aquele valor e eu me entreguei. E eu confiei, com alegria, com a certeza de que Deus ia responder. Eu não sabia como e nem quando, né? Eu não sabia, mas eu estava crendo, porque eu estava plantando e eu tinha certeza que eu ia colher. E quando chegou esse momento, subi o altar, me coloquei à disposição de Deus, me entreguei, desci do altar, na certeza de que algo ia acontecer. 4 dias depois, um casal de Deus que eu conhecia, não tinha muito contato, mas eu conhecia, sabia que eles tinham um negócio, né? E eles chegaram para nós e falaram, olha, a gente vai dar para vocês isso, esse negócio. Tudo é de vocês. Toda aparelhagem, tudo é só vocês fazer e vir aqui para vender. A nossa vida, depois dessa porta que se abriu, as coisas mudaram, se transformaram. Com esse negócio, a gente conseguiu ir para uma casa bem maior. Hoje eu moro num sobrado de 3 quartos, 2 banheiros, vaga para 3 garagens, sobrado enorme. Deus tem abençoado cada dia os meus negócios, tem trazido bem mais clientes. Hoje a gente pode comer onde a gente quiser. Então hoje, graças a Deus, Deus tem transformado devido a essa porta que Ele abriu para a gente. Eu vi a grandeza de Deus na minha vida. Eu falei, meu Deus, como o Senhor é maravilhoso, porque assim, a gente não espera assim, a gente crê, mas não espera que vai ser tão rápido, né? Então, na minha vida foi assim, 4 dias depois, veio essa notícia pra gente. Eu falei, Jesus, obrigado, porque o Senhor fez justiça na minha vida, porque eu tinha certeza que o Senhor ia fazer algo por nós, porque a gente não tinha mais o que fazer. Mas o que eu mais tenho de mais valioso é o Espírito de justiça dentro de mim, que é o Espírito Santo. Tudo se transformou e é esse Espírito de justiça que me faz permanecer e sempre confiar que Deus sempre fará o melhor pra gente. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do meu Senhor, que criou os céus e a terra. Não deixará que o teu pé vacile. O Senhor é quem te guarda. Ó meu Pai querido e amado, eu te louvo e agradeço, porque mesmo vivendo nesse mundo imundo, mesmo vivendo nesse mundo injusto, cruel, perverso,
nós temos o teu Espírito, o Espírito de justiça, aleluia, o Espírito da bênção, o Espírito da verdade, o Espírito do direito, o Espírito do Senhor Jesus Cristo. O teu Espírito, meu Pai, que nos guia a toda a verdade, ele nos leva aos pastos verdejantes. Muitas pessoas dizem, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, só que está faltando tudo na vida delas, porque não tem o Espírito da verdade guiando-as como bom pastor. Ó meu Senhor Jesus, eu sei, eu tenho certeza, convicção, de que mesmo em meio a tanta imundícia que existe nesse mundo, o Senhor tem chamado e escolhido aqueles que amam a justiça, que querem o que é certo, que têm sede, que têm fome dessa justiça. E o Senhor tem prometido fartá-los. Ó meu Pai, neste domingo, nós teremos então, meu Senhor, ou estaremos então subindo no altar, que é o tribunal da justiça, que é o tribunal do Altíssimo, para cobrar de Ti a justiça pelos injustiçados, a justiça pelos que oferecem sacrifícios de justiça pela justiça. Ó meu Pai amado e querido, eu te peço, traga aqueles que o Senhor quer honrar, que o Senhor quer abençoar, que o Senhor quer fazer justiça, juízo, justiça, porque nós sabemos que é isso que agrada a Ti. O Senhor é justiça e odeia a injustiça, porque a justiça é santidade, a injustiça é pecado, é iniquidade, é corrupção, é mentira. Então eu peço, meu Pai, traga os que estão sendo injustiçados injustamente, traga aqueles que estão sendo injustiçados, meu Pai, cruelmente, e fá-los, meu Senhor, saciá-los, fartá-los com aquilo, com a essência de Ti. Eu te peço, meu Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e quem crê diga amém, e receba agora o benefício dessa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Pois é, minha amiga, meu amigo, nós estamos chegando ao ponto final do programa, mas estaremos amanhã de volta aqui com vocês nessa fé, tá bom? Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Sua bondade e misericórdia me seguirão todos os dias, me levará a águas tranquilas, a minha alma aliviará, me faz caminhar pelas veredas da justiça,
derrama sobre minha vida o amor.